Pronto. 1, 2, 3. Olá, nós vamos hoje trabalhar com o conceito de política pública. Quer dizer, o que define uma política pública? Eu sei que vocês já sabem o que é política pública pela experiência pessoal, pela convivência, pela vida do dia a dia nas áreas onde vocês trabalham. Mas o que nós vamos fazer aqui hoje é uma sistematização desses conceitos, né, para poder ter uma base, inclusive nivelar informações e conseguir avançar para as próximas etapas do curso, ok? Então, a primeira imagem que eu coloquei para a gente provocar esse debate, que é exatamente uma imagem até certo ponto perturbadora, né? É esse conjunto aqui de figuras, né? Vamos ver o que tem aqui, né? Então, está em inglês, mas é fácil de entender. O problema com as ciências, né, das políticas, né? Então, o que tem a ver aqui com o nosso debate? Nós temos aqui sociedade civil, nesse canto aqui, né? Uma que representa sempre uma escolha social, quer dizer, o que a sociedade quer? Qual é, por mais difícil que seja responder essa pergunta, né? Porque a sociedade ela é composta por milhares de grupos divergentes, convergentes, que mudam de posição, que têm diferentes opiniões, que têm diferentes compreensões do que acontece no mundo, na sociedade, no país e tal, né? Essa é uma questão importante. Aqui nós temos, então, o ciclo de políticas públicas, né? Do lado dessa questão da sociedade. A formulação de política, a gente pode colocar isso como ponto de partida, né? O desenho da política, a implementação dessa política, o monitoramento e avaliação e a agenda política, ou seja, a formulação dos problemas ou a identificação dos problemas que vão dar origem às políticas, né? Esse ciclo, ele anda nesse sentido, né? Sentido horário. Primeiro você identifica os problemas, desenha as políticas, toma as decisões, implementa, avalia a implementação, identifica os erros, corrige, escala a política, amplia o seu escopo, custo, prazo, referências, muda e faz um novo ciclo rodar. Mas em volta desse ciclo da política tem primordialmente assim, a sociedade que está aqui nesse canto, né? Mas tem outros atores que estão compondo esse universo das políticas públicas. Tem o setor privado, tem o próprio serviço público, o setor público, né? As estruturas da administração pública, tem o parlamento, que é super importante num país como o nosso, que tem uma estrutura republicana, que tem separação de poderes, que tem eleições regulares, né? E aqui tem o gabinete. Esse slide foi feito, obviamente, por uma realidade de países onde tem o parlamentarismo, né? Então, o primeiro-ministro tem o seu gabinete. Aqui a gente poderia colocar presidência da República ou poder executivo, né? Vamos imaginar assim. E tem os movimentos sociais também que estão aqui junto. Esse todo aqui dá complexidade, por isso que essa imagem aqui, ela é perturbadora, porque ela está cheia de flechas, né, de direções para tudo quanto é lado. E, de fato, o conceito de política pública que a gente trabalha hoje, numa literatura mais moderna, ela não é aquela política que acha que tudo começa e termina dentro do governo, dentro do Estado, que é um conceito mais amplo que governo. A política pública hoje, numa sociedade moderna, sofisticada, desenvolvida, que tem múltiplas formas de representação, ela é uma política sempre que faz a interação, que faz o diálogo, que faz a ponte entre o público e o privado. Então, quando a gente estuda política pública, necessariamente a gente tem que considerar esse conjunto de atores, esse conjunto de elementos que vão compor a política, ok? Essa é a primeira mensagem que eu queria passar para vocês, que dá um pouco da ideia de complexidade do que é uma política pública, né? Do ponto de vista dos atores que compõem a política, né? Vamos adiante, então. Deixa eu apagar aqui. Então, o que é uma política pública? A gente vai ter várias definições, né? Várias definições. Todas elas são, de alguma forma, complementares, são, de alguma forma, somativas, né? Elas se completam.
Mas antes disso, vamos rapidamente ver um pouco desse histórico da ciência política como construção de um campo científico, de um campo do saber dentro da gestão pública, né? Ela começa a surgir basicamente na tradição americana. Os americanos sempre foram muito cientes dessa coisa de tratar a gestão de governo como algo científico, preciso, com muitos estudos, muitas estatísticas, né? Muito cuidado com a eficiência do gasto público, né? Então, ela nasce nos Estados Unidos, né, mudando uma tradição europeia de estudos e pesquisas que se concentravam na análise sobre o Estado e sobre as suas instituições do que na produção dos governos. Uma tradição que havia antes, os anos 30, os anos 20, na ciência política, na administração pública, era de estudar mais o Estado. Com essa tradição americana, se estuda mais o que o governo faz, né? Em democracias estáveis, aquilo que o governo faz ou deixa de fazer é passível de ser, primeiro, formulado cientificamente e depois analisado por pesquisadores independentes. Então, esse é um pressuposto importante, né? Os americanos, eles inauguraram uma tradição científica, uma tradição política, de que tudo que o governo faz, antes de ser mera vontade política do governante, ou obra do acaso, ou algo imponderável, ao contrário, é uma matéria científica que pode ser estudada, catalogada, medida, mensurada, sistematizada, categorizada e, portanto, pode dar origem a modelos de previsibilidade mais acurados, do ponto de vista de melhorar sempre a eficiência do gasto público, sempre de melhorar a eficácia daquelas políticas específicas. Então, passa a ser um ramo da ciência preocupado em entender como e por que os governos optam por determinadas ações, né? Por determinados cursos de ação concreta. Os primeiros trabalhos a gente já localiza na tradição da ciência política e da administração pública na década de 1930. Logo depois, não é à toa que a política pública, como área específica de conhecimento, ela se consolida depois da grande crise de 1929, porque depois dessa crise, o governo foi obrigado a dispor de instrumentos, de ferramentas, para investir de uma forma muito mais vigorosa no sistema econômico, de modo a garantir níveis de renda e emprego que a crise econômica havia destruído. Então, a ciência política e a política pública, elas vão progredir na mesma medida em que aumenta a intervenção pública do Estado para garantir níveis de renda, de emprego e de bem-estar após uma grande crise. Não é à toa, então, por isso que ela ganha essa relevância. E ela acaba se tornando um campo multidisciplinar, porque você precisa de conhecimentos na área de política, de administração, de engenharia, de economia, de psicologia, inclusive, comportamental, hoje em dia mais do que nunca, até, e de várias áreas do conhecimento. No Brasil, essa tradição ela surge mais nos anos 70 e 80, com a consolidação dos cursos de administração, de ciência política, né? E com o processo de redemocratização, de urbanização e das reformas que o Estado vai passar nos anos 90. E conjunto de variáveis, né? Você redemocratiza a vida política, possibilitando o surgimento de novas visões sobre governo, gestão pública, administração pública. O processo de urbanização cria novas demandas sobre o governo em termos de intervenção, produção de serviços. E as reformas do Estado nos anos 90, que melhoraram a eficiência da administração pública, tudo isso vai criar um caldo de cultura para fortalecimento da administração e da ciência de política pública como um campo independente, um campo específico na área de conhecimento da administração e da própria ciência política. Então, o que é a política pública? Tem a primeira definição do Schmitter, né, que é um grande estudioso dessa área, famoso pelos seus estudos sobre corporativismo, né? Muitos de vocês, sem dúvida, já devem ter ouvido falar, ou visto, lido textos do Schmitter. O Schmitter tem uma definição muito simples. Política pública é uma solução pacífica dos conflitos, que é muito parecida com uma definição de política, né? De política. A política também é a solução pacífica dos conflitos.
Outra questão que o Schmitter levanta. A política pública, ela se refere à distribuição e alocação de recursos públicos. Então, sempre quando a gente for analisar políticas públicas, a gente vai analisar como o governo escolhe distribuir o que ele gerencia, o que ele coordena. Como que os recursos sociais, o produto da arrecadação dos impostos, que são os serviços públicos, são implementados. Quem se beneficia com isso? Né? Quem ganha, quem perde? Política pública vai ser o conjunto de decisões e ações relativas à alocação de bens e serviços. Também reforça isso. Então, toda política é considerada política pública, na visão do Schmitter, né, quando ela vai envolver um conjunto de problemas, ou seja, a solução de problemas, que não pertencem exclusivamente à esfera privada. Então, aqui, de novo, essa questão do privado e do público. A rigor, a política pública, ela tem uma característica, né? Ela tem sempre uma associação com a esfera pública, com o Estado, ou seja, ela tem um caráter mandatório, um caráter imperativo. E isso é importante porque isso vai separar um pouco do público e do privado. Mas o termo sempre foi muito utilizado em várias circunstâncias de forma diferenciada. A gente vai ver outras definições. Então, exemplos concretos de políticas públicas que a gente tem. Nós temos, assim, aqui eu coloquei as políticas de educação, as políticas de meio ambiente, políticas de recursos hídricos, enfim, todas elas, no caso as que eu coloquei como exemplo aqui, podem vir acompanhadas de recursos legais, ou seja, de um enforcement legal, de diplomas legais, que vão dar uma legitimidade jurídica, digamos assim, à implementação da política. Isso é importante, porque essas políticas públicas que têm estruturas legais e jurídicas, elas ganham mais perenidade, né? Elas passam a ser políticas de Estado e não só políticas de governo. Isso é importante. Mas vamos adiante. Então, o que a política pública ela estabelece desse ponto de vista? Assim, um campo de atividade governamental, ou seja, é ligado ao governo, tem que ser ligado ao governo, ela tem vértice no governo, ela tem um propósito geral a ser realizado, ou seja, ela não é específica para um setor ou para outro do ponto de vista particular, individual. Ela não é individual, ela é coletiva. Ela atinge, por exemplo, política de empregos estável para os jovens. Então, pega o segmento dos jovens desempregados que saem do sistema educacional. É uma política específica, mas de natureza coletiva. Ela sempre tem uma situação social desejada, ou seja, é uma política pública que procura atingir um objetivo, um horizonte de, digamos assim, de diretriz governamental, né? E essa diretriz governamental, ela é colocada como um programa de governo, por exemplo, como um plano plurianual, né? Política pública é sempre uma proposta de ação específica, ou seja, é um curso de ação. Política de reflorestamento de parques nacionais. Então, um conjunto de instrumentos, de orçamento, de obras, de medidas de fiscalização, de aparelhamento de órgãos de fiscalização, viaturas, etc., e para cuidar do reflorestamento. Política pública é uma norma, né? Ou normas que existem para determinados problemas. Por exemplo, pode ser uma política para manter parâmetros de sustentabilidade no campo da ecologia, ou da energia, ou de convivência urbana, mas podem ser simplesmente isso, né? Não precisa ser obras físicas. Política pública pode ser um conjunto de normas, um conjunto de objetivos e programas de ação que o governo tem em determinado campo. O produto e o resultado de atividades governamentais específicas. Por exemplo, a política habitacional construiu X número de casas, 1 milhão de casas, 500 mil habitações populares. Ou a política governamental criou 100 mil empregos. Então, política pública também pode ser quantificada em termos de resultado, de produto. Política pública produz um impacto real na atividade governamental, né? Da atividade governamental. Quer dizer, ela atinge, de fato, um problema que a sociedade tinha. Aqui o caso, o exemplo que eu dei, diminuição do crime urbano. E também uma política pública, ela coloca em movimento tecnologias que sustentam a política governamental. Por exemplo, política energética, renda progressiva, enfim, as políticas públicas, elas são um conjunto muito grande de variáveis, como a gente está vendo aqui, né? Importante assinalar que a política pública, ela faz parte de um conjunto de planejamento do governo, onde nós temos sempre aquela estrutura clássica que a gente conhece,
entre a política maior, que é a política que vem lá do centro de governo, da presidência, do programa eleitoral, do programa de governo, que se desdobra em planos, que se desdobra em programas, que se desdobra em projetos. A política pública correta, em termos ideais, tem que seguir essa sequência, senão ela fica com o desenho debilitado. Na evolução da política pública, nós temos aí um conjunto de informações que remontam, então, àquela tradição americana, depois da crise de 29, especialmente no governo Roosevelt, foi um governo muito importante para o surgimento desse campo, porque ele colocou o Estado americano para trabalhar na criação de serviços públicos, frentes de trabalho que puderam se contrapor ao resultado da crise, né? E isso acabou sedimentando, consolidando um campo novo de conhecimento, de estudos, com ferramentas específicas de conhecimento, né? E aqui eu coloquei as definições de vários cientistas políticos e pensadores das ciências sociais que se destacaram para a gente ter um pouco essa dimensão da complexidade, né? Então, o Lascelles, o que ele coloca? Política pública é um processo ordenado, em etapas, feito com limites definidos e dominado por especialistas. Essa visão é uma visão muito ortodoxa, muito clássica, muito tradicional de política pública. A gente vai ver que política pública é bem mais do que isso. O Dai tem outra definição mais ampla. Política pública, escolha governamental. Qualquer coisa que o governo escolhe fazer ou não fazer. É óbvio que aqui a gente foi para o outro extremo, né? Quer dizer, política pública passa a ser qualquer coisa. Inclusive, o que é importante nessa definição é que uma política pública pode ser uma não decisão, né? Pode ser o que o governo não faz, aquilo que não entra na agenda. Então, o avaliador tem que estar atento. Muitos problemas complexos que deixam de ser resolvidos porque houve uma decisão, por motivos que cabem ser investigados, que fez com que não houvesse iniciativas, que não houvesse uma política pública ou que ela não fosse implementada. Isso também faz parte do processo de avaliação. Por isso que essa definição do DAI é importante e eu coloquei aqui. Então, o Lascelles coloca isso, né? Que a política pública é a escolha sobre quem ganha, o que, por que e o que diferença faz. Aqui ele coloca exatamente a questão distributiva dos benefícios. Por isso que muitas vezes, quando a gente vai avaliar uma política pública, é muito importante saber quais são os grupos, os segmentos sociais que estão sendo beneficiados e quais são os que estão sendo penalizados se essa política é do tipo redistributivo, por exemplo. Ela cria, por exemplo, um imposto sobre um determinado segmento da população e os recursos dessa tributação vão ser destinados à implantação de um serviço em outra área para resolver um problema específico, sei lá, de saúde, desenvolvimento regional, habitação, etc. Então, é importante saber esse balanço de quem ganha e quem perde, em termos de benefício de qualidade de vida. O Dai coloca isso, que o governo escolhe fazer ou não. Né? Então, vamos adiante. O Anderson, né, coloca uma perspectiva mais multicêntrica. Política pública é um fenômeno complexo, envolve várias decisões interligadas, tomadas por diversos indivíduos e órgãos estatais ou não, com limites incertos. Então, aqui é um conceito mais amplo, genérico, sem fronteiras definidas, envolve a ação dos indivíduos, envolve a reação que os indivíduos têm às diretrizes que o governo emana, produz através das políticas públicas, né? Envolve decisões de vários órgãos que estão entrelaçadas, que estão interligadas, que são interdependentes. Então, o conceito de políticas públicas, resumindo, né, sempre será um conjunto de decisões interrelacionadas que envolvem atores políticos, ou seja, grupos de atores, né, institucionais, vários ministérios, vários órgãos de governo, setores privado, setor paraestatal, ONGs, e tudo isso provoca, às vezes, um emaranhado de decisões que precisa ser entendido e esmiuçado, relacionadas com a seleção de metas e os meios para alcançá-las. Então, a política pública sempre coloca essa questão de quais são os meios e quais são os fins, e qual é a coerência entre esses dois campos, né? Em termos de ambição, de mudança, de transformação social, e que recursos isso vai mobilizar. E dentro de um contexto específico, né, onde essas decisões são orientadas dentro de capacidades daqueles atores de atingi-las. Quer dizer, quando a gente faz análise da eficácia de uma política pública, a gente não pode esquecer
o contexto. Em que contexto ela foi executada? É por isso que a gente não pode transferir a política de ensino fundamental da Coreia do Sul para o Brasil, ou usar a política de saúde básica da Alemanha para o Rio Grande do Norte, ou adaptar mecanicamente a política de desenvolvimento regional da Inglaterra para o sul do Rio Grande do Sul, porque o contexto importa, né? As realidades específicas importam, a trajetória, a história, isso tem que ser considerado na hora da avaliação. Quantas e quantas vezes a gente vê análises de políticas públicas que são muito mecânicas, que são muito automáticas, que são muito superficiais, simplesmente adotam um padrão feito para países desenvolvidos e jogam na realidade brasileira sem nenhuma adaptação. É óbvio que a análise vai dar errada, é óbvio. Então, um conceito de política pública do Lowy, né, que é um autor importante, um clássico nessa área. Política pública é uma regra formulada por alguma autoridade governamental que expressa uma intenção de influenciar, alterar, regulamentar o comportamento individual ou coletivo através de sanções positivas ou negativas. Então, aqui eu queria chamar a atenção para esses dois elementos, né? Primeiro, o Lowy coloca a questão da autoridade. É preciso ter um enforcement legal, a atuação do Estado, do governo. Segundo, ela envolve uma questão de comportamento individual e de comportamento coletivo, ou seja, a interação dos dois. Por isso que ela é complexa, por isso que não é fácil analisar uma política pública, né? E também envolve um conjunto de sanções, ou seja, de incentivos que podem ser negativos. Por exemplo, se eu ultrapassar o sinal vermelho no semáforo, eu estou transgredindo a regra de uma política pública de circulação na cidade, e eu vou sofrer uma sanção, uma penalidade, uma multa, uma forma de incentivo negativo, né, que funciona para mim, porque eu não tenho esse comportamento negativo. E também vou ter comportamentos positivos, né, se eu cumprir as regras daquela política. Então, por isso que é importante essa definição do Lowy, né? Então, seguindo aqui as nossas definições, nós temos essa diferença que o Lowy coloca, né, entre políticas públicas e o contexto político, né? São em inglês, às vezes é uma armadilha de linguagem que a gente tem que tomar muito cuidado quando faz leitura de textos em inglês, né? Polity é a estrutura do sistema político, né? Os três poderes, executivo, legislativo, judiciário, estrutura de partido, sistema eleitoral e tal, né? Politics é o processo de luta política, de competição política, disputa política de projetos, de visões, por exemplo, os conflitos entre os vários partidos sobre determinados assuntos no Congresso ou na sociedade, né? E policy é a palavra que em inglês se designa exatamente a política pública mesmo, né? Os projetos de educação, saúde, saneamento, desenvolvimento. Essas três palavras são coisas diferentes, né? No português, quando a gente diz política, a gente pode tanto dizer política de educação ou política partidária. Então, às vezes, tem que cuidar, porque a gente pode se confundir, né? Então, polity são as instituições políticas, o sistema jurídico, a estrutura institucional. Politics são os processos políticos, geralmente de caráter conflituoso. E a policy é a política pública, concretamente falando, né? Aquela que vai ser desenvolvida. Bom, então sempre tem uma relação entre essas duas coisas, isso que o Lowy nos chama a atenção, né? O mundo da política, dos partidos, da disputa de poder, da definição de projetos sobre o país, sobre quais são as visões de futuro que os vários grupos sociais têm, tudo isso tem uma tremenda relação com as políticas públicas concretamente, né? Educação, saúde, saneamento. Tem uma influência recíproca. Tem a ver com o poder social, porque, lembrem daquela definição, política pública é fazer escolhas. Quando eu escolho desenvolver uma região do país, provavelmente eu estou renunciando a fazer isso, se os meus recursos são escassos, simultaneamente em outras regiões. Então, sempre quando a gente escolhe em termos de escolhas coletivas, a gente tem que olhar o que está sendo renunciado. Isso é uma questão de poder também, né? De quem tem condições para fazer isso do ponto de vista de poder. Então, política é a investida para o estabelecimento de políticas para certos temas ou para influenciar sobre eles. O objetivo das políticas é estabelecer as políticas, né, setoriais de acordo com seus interesses e bloquear aquelas que contrariam os seus interesses.
Então, imaginem, por exemplo, uma política de reforma agrária, que é muito conflitiva, né? Envolve uso de recursos públicos para compra de terras, indenizações, desapropriações, tem muitos interesses, todos eles são conflitivos. A boa política pública, ela faz a arbitragem, ela resolve esses interesses conflitivos de forma pacífica, não violenta. As políticas aparecem, então, como um instrumento útil para estudar a política em geral. Então, são reflexões que o Lovi nos coloca de uma forma bem clara. Então, a política pública sempre vai ser institucional, elaborada pela autoridade vigente, aqui um resumo, né, da nossa aula de hoje. Ela vai ser decisória, quer dizer, ela vai ter um caráter de obrigatoriedade, de vinculatório, né, um conjunto de consequências, de sanções, de punições em relação a meios e fins. Ela vai ter uma natureza comportamental, porque ela vai incentivar, induzir, ou em alguns casos, obrigar comportamentos individuais e coletivos, né? E ela vai sempre supor uma relação de causalidade. Ou seja, se eu, por exemplo, investir muito em saneamento básico e construir redes de esgoto, provavelmente eu vou impactar não só a qualidade de vida daquelas regiões, mas também indicadores de saúde que estão associadas a doenças infecto-contagiosas relacionadas ao esgoto. Isso faz parte da teoria sanitária que implica uma relação de causalidade. É importante descobrir qual é a teoria que está por trás da política pública, né? E, então, assim, indo para a finalização, ela envolve sempre um fluxo de decisões, né? Decisões que são tomadas com base em valores, com base em ideias, com base em visões. Vai representar sempre a finalidade, ou seja, a direcionalidade, para onde que o governo está indo. Por isso que quando a gente quer avaliar um governo, quer julgar um governo, saber se ele é bom ou ruim, a gente tem que olhar para as políticas que o governo faz, para as políticas públicas. O que esse governo faz? Em saúde, educação, em transporte, em desenvolvimento, geração de emprego, políticas culturais. Nesse campo de execução e implementação do governo em ação que o governo se revela em relação às expectativas da sociedade. E aqui eu coloquei alguns slides que depois vocês vão ver com mais calma, né, com detalhe. Existem visões, por exemplo, diferenciadas sobre o que é o problema público que envolve as políticas públicas, né? Uma visão mais positivista, mais clássica, mais ortodoxa, né? E uma visão mais moderna, mais sofisticada, mais complexa, sobre a questão do público e do privado como duas faces da mesma moeda que se relacionam permanentemente, né? Uma tabela que compara as políticas públicas nos vários campos de saber. Eu falei lá no início que a política pública é interdisciplinar, né? Então, o que a ciência política fala, a sociologia, a economia, a administração pública, sobre esse tema, e algumas fontes de pesquisa que vocês podem estudar. E, enfim, resumindo, né? Então, política pública é um curso de ação obrigatório ligado a uma autoridade para solucionar um problema, está vinculado a um objetivo, mobiliza instrumentos orçamentários, institucionais, tecnológicos, né, para atingir resultados planejados, e se estrutura com base em conhecimentos, em valores, né, em princípios que dizem respeito ao funcionamento da sociedade, né? Então, com base nisso, a gente vai construir toda a policy analysis, né, que é exatamente a análise da política pública. Como se decide, quem decide, que problema se quer resolver, qual é a oportunidade que se busca suprir ou atender com esse problema, que racionalidade tem essa política, qual é o objetivo que essa política tem para atingir, que instrumentos ela utiliza, né? E como ela se integra com outras políticas, já que todas as políticas têm muita relação. Saúde com educação, transporte com desenvolvimento, política de emprego com política de bem-estar, de desenvolvimento social. Então, eu queria transmitir esse recado, que a política pública é complexa, é multidimensional e ela é extremamente necessária para analisar a qualidade, a execução de um governo. Com esses conhecimentos, a gente pode prosseguir e estudar mais adiante os nossos passos para fazer a avaliação ex ante. Então, obrigado pela atenção de vocês, espero que essa aula tenha sido produtiva, recomendo olhar os slides e até a próxima aula.